Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Veremos a seguir uma síntese da vida e pontos da personalidade dos discípulos de Jesus e como se deu a morte de cada um. André, junto com seu irmão Simão Pedro, foram os primeiros discípulos escolhidos por Jesus. André foi líder do corpo apostólico do reino, era o mais velho dos apóstolos, com um perfil organizador, tinha um comportamento baseado na organização, planejamento metódico e previsível. Tinha certeza e compreensão exata das regras, sem erros. Queria ver o projeto do reino realizado, cumpriu seu ministério cabalmente tendo início, meio e fim. Foi crucificado em uma cruz em forma de X. Simão Pedro. Pedro era um dos 12 apóstolos que servia muitas vezes como porta-voz dos discípulos. Era às vezes destemido e outras nem tanto. O discípulo que andou sob o mar com Jesus, às vezes tinha força, coragem e ousadia, outras vezes covardia e medo, como por exemplo, quando negou a Cristo 3 vezes. Mas Cristo estava moldando a sua natureza imediatista e impaciente. Ele foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Pedro escreveu 2 cartas que estão na Bíblia, 1º e 2º Pedro. A Bíblia relata também que Pedro era pescador e mais tarde se tornou pescador de almas. Segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago, filho de Zebedeu, tinha um perfil idealizador, era um pensador com comportamento criativo e intuitivo, mas sempre bem equilibrado e flexível. Tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa I. João era irmão de Tiago e seu companheiro de pesca, com um perfil comunicador, tinha um comportamento sensível e de bom relacionamento. Foi considerado o discípulo amado pelo Mestre. Acompanhou Jesus em todos os seus momentos. Era confiável, recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada sofreu. Deus o livrou como fez com os moços lançados na fornalha, de fogo ardente. Depois, foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Era o mais jovem dos discípulos e foi o último deles a morrer, possivelmente em Éfeso, de forma natural. O único que não foi martirizado. Felipe, com perfil de organizador, foi escolhido como intendente. Cuidava da logística do grupo de comportamento detalhista, organizador e metódico. Tinha um jeito sistemático de cumprir suas funções. Foi sepultado em Hierápolis. Desconhece-se, porém, o motivo de sua morte. Provavelmente foi um mártir. Bartolomeu. Tinha um perfil comunicador com comportamento tradicionalista, sensível, de fácil relacionamento, buscava sempre harmonia no grupo. Um pouco idealizador pela descontração e era um tanto disperso em concentração, distraído e levado à liberdade de expressão. Segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Mateus. Com perfil comunicador, tinha bons relacionamentos. Foi um grande contribuinte financeiro do grupo pela sua generosidade. Tinha qualidade de manter com facilidade uma comunicação harmoniosa com todos. Buscava aceitação social e tinha o reconhecimento dos demais. Segundo a tradição, morreu de morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Tomé. Com perfil organizador, sempre movido pela ordem, controle e segurança, tinha um comportamento detalhista e analítico. Organizava e planejava o itinerário dos apóstolos. Era um bom executivo, um excelente homem de negócios, metódico, leal e responsável. Era do tipo lógico e cético, sem leviandade a ponto de duvidar da ressurreição de Jesus. Mas tinha um conhecimento específico do seu trabalho no grupo apostólico. Sobre sua morte, há 2 versões. Uma diz que foi transpassado por uma flecha enquanto orava e a outra é de que foi torturado próximo a Madras. Tiago e Judas Tadeu eram filhos de Alfeu. Segundo historiadores,
Eram dois apóstolos gêmeos e tinham perfis idênticos de comunicadores, tinham um coração grande, bom e generoso. Buscavam sempre a harmonia no grupo, eram muito queridos por todos, tinham uma sensibilidade e simplicidade muito grande. Evitavam conflitos, eram prestativos e sempre prontos a ajudar a todos a trabalhar em equipe. Construíram um consenso entre os discípulos e tinham uma aceitação social do povo. Se sujeitavam compreensivamente à autoridade dos líderes. Sobre Tiago, há duas versões sobre sua morte. Uma de que foi apedrejado e morreu com um golpe de paulada, a segunda hipótese de que foi crucificado no Egito. Já Judas Tadeu sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito. Simão Zelote. Com um perfil ativador, tinha sua índole inflamada, um revolucionário radical, impulsivo e prático. Era um rebelde iconoclasta. Sempre se identificou com o Partido do Protesto. Era um homem de lealdade intensa, um judeu nacionalista e um entusiasta da salvação. Vencer desafios era com ele, com senso de urgência em tudo, era de fácil motivação e fazia tudo de modo mais fácil. Era motivado a resolver as questões do seu jeito, morreu também crucificado. Judas Iscariotes, com um perfil idealizador, era criativo, intuitivo e tinha um pensamento no futuro. Um dos mais instruídos entre os discípulos, tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Também tinha um lado organizador, acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada, desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Era um grande executivo, um financista capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tinha amado o Mestre de todo o coração, como os demais. O caso de Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. O seu sentido de valores e lealdade era imperfeito. Suicidou-se após ter traído Jesus. Creio que após aprendermos um pouco sobre a vida dos apóstolos, podemos aprender o quanto eram pessoas com muitas falhas na maneira de viver, mas em sua convivência diária com Cristo Jesus, ele trabalhou com a intenção de moldar o caráter de cada um deles, e eles se permitiram ser cada dia mais semelhantes a Cristo. Alguns não entendem que para seguir a Cristo são necessárias muitas renúncias. A partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, estamos abrindo mão do velho homem e da velha vida para seguir a Cristo. O batismo é um renascimento. Quando uma criança nasce, ela primeiramente ingere alimentos líquidos, aprende a andar um passo de cada vez, para depois amadurecer. Assim devemos ser. Cada dia é um passo. Às vezes acertamos, outras podemos tropeçar, mas o importante é não desistir jamais. O que mais me impressiona nos apóstolos de Jesus é o fato de amarem tanto a palavra que levavam a mensagem de salvação sem temer a morte. As maneiras em que foram mortos, as dificuldades que enfrentaram, fazem parar para pensar o quanto eu seria capaz de enfrentar e passar por amor à obra de Deus. Eles foram importantíssimos para que o Evangelho se espalhasse de forma organizada, orientada, dentro dos padrões por Cristo ensinado. Então te pergunto, quanto você ama Cristo? O que você é capaz de enfrentar por amor à palavra de Deus? Que cada um de nós tenhamos a convicção de que quando estamos no centro da vontade de Deus, mesmo numa ilha aprisionados, mesmo em um deserto, saibamos que Deus está sempre conosco e tem coisas maravilhosíssimas para nos revelar, assim como foi com João na ilha de Patmos. Deus abençoe o seu dia. Olá, eu sou Anne Santos. Para que o YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas que podem estar precisando, se inscreva no canal e deixe seu like. E se você souber de algum amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Tenha um excelente dia.